A gente ainda não pensou no mecanismo de funcionamento. Se o Bolsonaro fica no PL, o PL simplesmente não pode não aderir ao governo Lula. A não ser que, e essa talvez tenha sido a grande revolução do orçamento secreto, através do orçamento secreto, os partidos podem ter uma sobrevida manejando o orçamento mediante o tamanho da bancada deles, e ao manejar o orçamento tendo recurso deles, eles podem falar, não, eu posso não precisar desse ministério aqui ou daquele ministério ali. É uma hipótese. Né? Eu não sei se isso é suficiente, porque ter o controle de bancos e Codevasf e obras e tal é muito poderoso, mas é poderoso pra um caralho. Né? A gente que nunca trabalhou com isso e nunca fez política dessa forma, a gente não tem ideia da dimensão que é isso. Isso é tão poderoso, Renan, que fez o governador de São Paulo. Tarcísio é fruto disso. Pois é. Pois é. Então, o PL pode abrir mão disso, porque se o Valdemar da Costa Neto fez isso, o Bolsonaro vai ganhar uma casa, uma renda e não sei o quê, imagino que estamos falando aqui o Bolsonaro permanecer no PL e os bolsonaristas permanecerem no PL. A permanência do Bolsonaro no PL não vai bater com o Bolsonaro, com o PL tá no governo Lula. Agora, vocês conseguem imaginar o Valdemar da Costa Neto fora de algum governo? Consigo, Renan. Consegue? Consigo. Vamos para as contas. Sejamos objetivos. Sim. PL fez quantos deputados? 90? 101. 101. Certo. É um número legal para ficar na oposição, fazer barulho, botar o Nicolas na tribuna e fazer algum barulho. Os 101 somados, 15 milhões cada, são 150 milhões de reais de orçamento anual, é isso? Não, é muito mais de orçamento. Não, eu tô calculando só o impositivo. Esquece emenda de relator. Só o impositivo. Ah, o impositivo não. O que o Kim tem. O que o Kim usa. Os 15 milhões que todo deputado tem, que o PSOL tem, que todo mundo tem. Só aí são 150 milhões ano. Só aí. Mas aí esse, esse é difícil de roubar. Esse é bem mais difícil de roubar. É e não é, Renan. Emenda você joga para o prefeito, que joga para aquela construtora amiga que te devolve. É e não é. Tem muito, dá para se fazer muita coisa. 150 milhões, 30% você tira fácil, sem nem deixar rastro, sem correr o risco da PF vir em cima. Ainda mais profissional, né? Estamos falando de Valdemar da Costa Neto. Mas 30 milhões, vamos lá, 40 milhões, 50 milhões, isso não é nada. Por ano. Eles estão com um orçamento de fundo partidário bilionário, o PL. Pois é, aí você tem mais o fundo. Aí você tem mais governos do estado. Eles fizeram Santa Catarina, o que mais que eles fizeram? Rio, né? O coisa foi o Rio, Cláudio Costa do Rio, Rio, né? Cláudio Castro, são sócios em São Paulo, são sócios do Tarcísio em São Paulo, vão ter um espaço ali privilegiado, certamente. A Universal vai ter seu peso. Eles estão muito grandes, Renan. Eles não dependem mais. O Valdemar não depende mais de ser um sócio minoritário da máquina. Ele pode se dar ao luxo. Ele vai ser sócio do segundo maior orçamento do país. Ele vai ser sócio do governo do Rio. Ele tem os parlamentares, ele tem senadores, ele tem governadores, ele vai seguir a vida. É a hora dele ter um projeto próprio, e para isso o Bolsonaro é fundamental para ele. Porque o que dá relevância para o PL e transforma o PL em projeto nacional é o bolsonarismo. Se o Bolsonaro sai, para mim é perfeitamente compreensível a decisão do Valdemar, e acho que o Bolsonaro não sai do PL. Ele ganha uma estrutura grande, ele ganha sobrevida, ele vai ter quem negocie, inclusive, que 100 deputados obstrui, né, Renan? Com 100 dá para obstruir bastante coisa, com 100 dá para tocar o inferno na Câmara. Mais senador, mais tudo. Então, eu vejo o PL na oposição, sim. O PT vai se compor com outras forças. É uma novidade isso, né? Tenta imaginar, porque assim, dos 101 eleitos, só 50, acho que pouco menos de 50 são bolsonaristas. Os não bolsonaristas são mais da metade do partido. Pô, imagina um cara desse, um cara lá do interior do Tocantins, o cara do norte de Minas, o cara, temos aqui no interior de São Paulo X. Esses caras não vão ficar na oposição. Deixa eu contar uma historinha rápida antes de nós devolver pro Ivan. Quando foi a votação do Senado, foi no Senado? Não, foi na Câmara, né, que nós fomos no André pela primeira vez. No impeachment da Câmara, eu fui para Brasília e fui na louca. Eu tava quebrado, não tinha um pila no bolso. Fiz um levantamento de dinheiro, botei no cartão de crédito em 12 vezes, seja o que Deus quiser, e fui para Brasília. Aí eu fui na casa de um amigo, fui muito bem recebido. Esse amigo está no Senado desde 1992, servidor de carreira, já esteve lá em vários gabinetes. E o pai dele era servidor da Petrobras, mas não era servidorzinho assim, direção da empresa.
lá nos anos 70, 60. E aí, o santo bateu, virou meu irmão, assim. Eu nem conheci o cara. Cheguei e fui parar numa mansão no Lago Sul, do nada. Venha. E aí virou um amigo até hoje. E aí, no segundo dia de bebedeira nosso, nós estamos conversando e falando sobre o cenário político nacional, e num determinado momento ele me conta que o pai dele era do MDB, na época da ditadura, e ali a pouco ele, não, porque na época que meu pai era diretor da Petrobras, tá, peraí, como assim? Teu pai era diretor da Petrobras, era do MDB, mas era ditadura, como é que... Ah, mas tão esperto e tão burrinho, não entende como é que o Brasil funciona, tão inteligente, leu tanto. Em suma, o que eu acho, Renan? O PL será governo sem ser governo. A narrativa será de oposição, mas esses deputados aí que você mencionou, quando o governo precisar, eles votam. Sim. Quando o governo precisar, eles levantam a obstrução. O que o PT fez com o Bolsonaro, gente? Nós vimos isso por 4 anos, Renan. Grande sócio desse governo foi o PT. PT implodiu o impeachment, PT votou sempre que preciso. Tem um monte de pacote do governo que só passou porque o PT votou. Então, vai ser a mesma. O PL vai fazer o papel que o PT fez no governo Bolsonaro. E aí, o Bolsonaro, ele fica meio... Não meio, mas ele fica meio adestrado como oposição ali, fazendo esse jogo com o PT, segurando o que ele quer ser, que seria a liderança da oposição, mantendo uma espécie de controle sobre metade do Brasil, tentando exercer influência sobre os governadores que foram eleitos em nome dele, dos deputados que foram eleitos em nome dele, tentando se proteger juridicamente. Eu acho que num bom acordo desses, ele consegue se proteger, e eu não acho que o Lula tem motivos para ir para cima do Bolsonaro. Eu não acho que o Lula vai para cima do Bolsonaro. O Martinho fala muito do grande acerto de contas, né? Ele fala, vai ter. Eu não sei se vai ter. Honestamente, eu não acho. E eu, olha, conhecendo a própria militância do PT, ela aceita tanto as decisões que vêm da cúpula, que, ó, vamos segurar a onda, Lulinha, paz e amor. Primeiro teste da militância tá vindo agora, vocês estão acompanhando, né? Bolsa, dólar, vai vir aí um choque fiscalista dessa turma, né? Não tá, por enquanto não tem papo nenhum de heterodoxia, de uma guinada à esquerda em campo econômico. Então, assim, esse é o primeiro choque que vai vir ali na militância deles. Vai ser Meirelles e a turma do Plano Real, né? Vamos combinar. Não vai ter marxismo, não vai ter loucura. No máximo um programinha social aí para agradar a militância, para falar que vai ficar lindo. Mas eu achei uma coisa interessante em relação a essa coisa do PL, Valdemar da Costa Neto. Eu não vejo eles fazendo uma oposição na circunstância atual, sabe? Entrando vou fazer oposição ao governo simplesmente. Se eles têm tanto orçamento e tanta capacidade de concentrar poder, por que não conversar com o Lira, conversar com o resto do Congresso e concentrar mais poder na mão do Congresso? Tocar aí um semipresidencialismo, uma palhaçada, porque para eles talvez seja até mais cômodo e abra mais espaço em orçamento para roubar do que fazer um acordo de bastidor com o governo federal, não é verdade? Olha, posso falar? Vocês dois estão vindo com pontos muito legais. Faz muito sentido. Faz muito sentido, porque quem hoje executa o orçamento é o legislativo, né, cara? É uma coisa completamente disfuncional. É o legislativo que está executando o orçamento, e é só aumentar esse poder. A questão é, assim, a gente sabe como é que funciona essa questão de loteamento. É uma inovação muito grande. Em termos políticos, o Valdemar e o PL estão sendo uma Apple aí, né? É a Apple do neofisiologismo ideológico de espetáculo de redes. É uma parada muito sofisticada. No papel que a gente está falando aqui faz sentido. PL virou o MDB nos seus áureos tempos. O MDB ali logo após a ditadura, ainda tinha um certo charminho do partido que enfrentou a ditadura, que fez a Constituição, doutor Ulisses, aquela coisa toda, que dava o espetáculo, que é o equivalente hoje ao espetáculo de redes do PL. Era o charminho MDBista do legado da ditadura, do combate à ditadura, do Ulisses, do senhor constituinte, aquela porra toda, e na prática concentrando o poder. Só que aí eu vejo um ponto que talvez dê uma desconcentrada do legislativo, pelo menos num primeiro momento. É inegável que o Lula chega à presidência da República numa aliança mais ou menos escancarada com o Judiciário. Isso é inegável. Eu estou há alguns dias aplaudindo o Xandão nas redes sociais porque eu acho que o bolsonarismo se configurou num mal muito maior para o país e precisa ser detido. A aliança milicianos, caques,
igrejas fanatizadas, essa porra toda, eu acho ela mais perigosa, pelo menos de modo imediato, do que o petismo aliado ao judiciário. Mas o PT chega ao poder aliado ao judiciário. E se o petismo toca uma lava-jato soft para cima do Congresso, para cima de um Lira, para cima de uma meia dúzia ali, com essa concentração de recurso na mão do Congresso no último quadriênio, vocês podem ter certeza. É uma operação da PF feita com vontade e não sobra um. É a musiquinha do Heleno. Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Não sobra um ali. Então o Lula pode usar essa aliança com o judiciário para reconcentrar no executivo. Aí o Valdemar se veria obrigado, Renan, a tentar dialogar com o executivo e tentar ocupar espaço na esplanada. Vamos ver para onde o poder vai balançar. Os primeiros indícios, o Renan vai lembrar, eu falei aqui em outros news e vou repetir hoje de novo, inclusive que eu cravei a Alckmin no comando da transição antes de qualquer coisa. O Lula terceirizou o governo, o Lula não quer governar. Ponto. O Lula não vai governar. O Lula vai ser o maestro ali, vai balançar as batuquetas, toca o governo aí, Alckmin. Economia é o que o Ivan falou. É Plano Real e Meirelles e deu. Tanto que o Lula já sinalizou há mais de 6 meses que ele não vai mudar o presidente do BC. Ele vai manter o Roberto Campos Neto até o fim do mandato. E se pá, não fala mais nem em acabar com a independência do Banco Central. O Banco Central... Isso dele manter já é o combinado dele com os próprios bancos. Sim. Isso explica até o apoio que ele já recebeu prévio dos bancos. Então, junta tudo isso, aí resta saber o que o Alckmin vai fazer. O Alckmin vai querer reconcentrar o poder no executivo para ele poder operar melhor? E a outra grande pergunta, o Alckmin é candidato à sucessão? Assim, vamos ser franco. Nós vimos nessa eleição que Lula não é mais Lula. Foi um Lula fraco, um Lula que gaguejava, um Lula que esquecia de coisas, um Lula que teve um desempenho muito aquém nos debates, em palanque, em vários espaços. Não é o Lula de 60 anos de idade. É um Lula de 76, quase 80. Com 80, certamente, ele não vai mais ter essa energia. O Alckmin é o candidato à sucessão? E aí, que tipo de governo o Alckmin quer fazer para viabilizar a sucessão? É parceria com o Centrão e com o Congresso? Ou é reconcentrando no Executivo? Eu ainda não sei.